Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje o tema vai ser sobre José do Egito. Mas primeiro, eu gostaria de chamar o Espírito Santo a estar conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, pessoal, o que eu gostaria de falar com vocês é realmente sobre José do Egito. Se passa antes dos acontecimentos de Moisés. Então, eu vou fazer um vídeo ainda sobre Moisés, que ocorreu as 10 pragas no Egito. Então, antes disso, tem a história de José do Egito, que é contada em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50. O pai de José, ele se chamava Jacó, e era ele quem cuidava de suas ovelhas. Jacó, ele amava tanto José que os irmãos tinham inveja e eram grosseiros com José. Então você vê que era uma família problemática. Eram os irmãos tendo muito ciúme de um outro irmão, que era José, que José era alguém muito bom. José uma vez teve um sonho e contou aos seus irmãos. Ele disse que no sonho seus irmãos se curvavam diante dele e os irmãos dele só ficavam com mais ódio. Que o José teve um sonho, que ele falou que ele sonhou que os irmãos dele estavam se curvando diante dele. E aí eles começaram a ficar nervosos. Poxa, como assim? Você vai ser rei? O que vai acontecer? Como assim? Então, com esse sonho, os irmãos dele só ficaram com mais raiva dele. É claro que não foi a intenção de José fazer raiva neles, Certo dia, os irmãos de José estavam vendendo as ovelhas e cabras de seu pai. E Jacó disse para José ir até eles para trazer alguma notícia. Ele foi e encontrou seus irmãos, que planejavam matar José. Olha só como que acontece. Os irmãos tinham tanto ciúme de José, tanto ciúme, que tinham coragem de planejar matar o próprio irmão. Você vê que coisa horrível. Eles o colocaram em um poço vazio e seco. E aí pensaram melhor. Se a gente matar ele, a gente vai perder nosso tempo. Vamos vender ele, que aí a gente ganha dinheiro e a gente se livra do nosso irmão. Então venderam José para os ismaelitas, E aí eles levaram para o Egito. Os irmãos de José mancharam a túnica dele com sangue de cabrito e deram a Jacó. E aí ele pensou que o seu filho tinha morrido, tinha sido devorado por algum animal. E Jacó ficou profundamente triste e de luto. Vocês podem ver que maldade que fizeram os irmãos de José. Que coisa horrível. O pai ficou muito triste mesmo, o Jacó, no caso, que é pai de José. E aí José ficou no mercado de escravos e foi vendido para um homem chamado Potifar, que era um oficial, ele era capitão, guarda do palácio. E Potifar viu que fez um ótimo negócio, porque José trabalhou arduamente, trabalhou muito bem e o Senhor abençoava ele. Ele ganhou tanta confiança de seu dono que José cuidou de toda a sua casa e tudo que era dele. Ele não se preocupava com nada, Potifar não se preocupava com nada, José cuidava de tudo. Mas um dia, a esposa de Potifar se apaixonou por José. Mas José era tão fiel a Deus, tão fiel aos mandamentos, que José não caiu em tentação. José não quis a esposa de Potifar, não quis cometer adultério. Então, ela disse a todos mentiras sobre José, e ele teve que ser preso. Mas mesmo assim, José conquistou a confiança do carcereiro. Um dia, 2 servidores do rei tinham sido presos por terem ofendido ele e José tinha que cuidar deles. Esses servidores tiveram um sonho e José, pela graça de Deus, os explicou, dando significados a cada elemento do sonho. As explicações de José aconteceram e depois de muito tempo, quem é que teve um sonho estranho? O rei do Egito. Também teve sonhos perturbadores e ninguém sabia explicar, exceto José. Então José explicou ao rei esses sonhos
e recomendou que fosse colocado alguém inteligente para governar o país. E aí, que sonho era esse? O sonho que o rei do Egito tinha sonhado era o seguinte: era 7 vacas gordas, bem bonitas. E depois saiu de um rio, saiu de algum lugar 7 vacas magrelas, bem magras mesmo, que comeu as vacas gordas. E José tinha dado o significado. Qual era? Que essas 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura para o Egito. E as outras 7 vacas magrelas, bem feias, seriam 7 anos de fome que o Egito ia ter. Então o rei foi sábio, né? Ele escolheu José para governar o país e realmente aconteceu o que ele disse. Depois dos anos de fartura, houve fome. Então, quando tiveram esses 7 anos de fartura, eles economizaram. E quando tiveram esses 7 anos de fome, eles tinham o quê? Alimentos o suficiente para poder sobreviver. Porque eles economizaram. Eles tiveram esse aviso que Deus deu a eles, por meio de sonho. Então, em todas as regiões havia fome. E só no Egito havia o que comer. Então, de todos os países vinha gente ao Egito para comprar alimentos. E aí, quem é que foi para comprar alimentos? Quem precisava? Jacó e sua família. Então, Jacó, ainda pensando que José estava morto, porque todo esse tempo que José, toda essa vida que José teve, desde então, Jacó pensava que José estava morto, porque foi o que seus irmãos disseram. E aí, Jacó mandou os irmãos de José para comprar mantimentos, exceto Benjamim, que era o caçula, que era o seu filho mais novo. Jacó tinha medo de perder o seu outro filho, né, o Benjamim. E quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente de José, né, e encostaram o rosto no chão. José os reconheceu, mas seus irmãos não sabiam quem ele era. Porque realmente José era uma pessoa bem humilde. E de repente ele sendo governador do Egito com todo, sei lá, todo enfeitado talvez. Então, José a princípio tinha acusado seus irmãos de serem espiões. É claro que foi uma acusação assim, sem provas, só acusou. Vocês são espiões. Pois ele teve o sonho com seus irmãos. E ele decidiu que ia fazer isso. Ele prendeu seus irmãos e eles se lembraram de como maltratavam José. Mas ainda assim, não sabendo que o governador do Egito era José. Então José soltou os seus irmãos e pediu para trazer o irmão mais novo. Eles foram embora com mantimentos, e quando um dos irmãos foi dar comida ao jumento, ele viu que o dinheiro ainda estava no saco. Ambos chegaram em Canaã, e Jacó viu aquilo e ficou muito aflito, porque eles trouxeram o dinheiro de volta. Então, quando o mantimento estava acabando, Jacó não queria que Benjamim fosse, porque era o pedido de José. José tinha pedido aos seus irmãos que foram lá, tinha falado, vocês devem trazer o seu irmão mais novo. Então, depois de muito conversarem, decidiram levar presente a José, como mel, amêndoas e nozes. E levaram dinheiro em dobro para devolver. Isso por quê? Porque eles tinham que devolver o dinheiro dos mantimentos e o dinheiro que encontraram no saco, na boca do saco. Mas não aceitaram. Quando eles chegaram lá, não aceitaram, porque o administrador já tinha recebido. Eles se encontraram com José e chorou ao ver o seu irmão mais novo, mas ele chorou escondido, é claro. Quando seus irmãos foram embora, ele pediu para que abastecessem os mantimentos, mas seu copo ficou na boca do saco do irmão mais novo, e depois o acusou de ter roubado. Então o que acontece? Eles foram lá no Egito, levaram o irmão mais novo. Jacó estava com muito medo de Benjamim ficar para lá preso, acontecer alguma coisa. E aí eles realmente abasteceram a comida. Abasteceram, colocaram a comida dentro do saco, os mantimentos. Só que aí colocou dinheiro outra vez e colocou um copo. O copo do José, que era o governador do Egito. Um copo, né, bem caro. E aí quando esses irmãos de José foram embora, inclusive Benjamim, foram embora, José mandou os guardas pegarem eles, prenderem eles. E aí o que acontece? Eles acusaram Benjamim de ter pegado esse copo, mas na verdade Benjamim não pegou. Mas José armou tudo isso para que Benjamim fosse seu escravo, para ficar com ele lá. Só que aí os irmãos de José, aqueles malvados, ele falou, olha só,
nosso pai está muito velho. Ele não vai aguentar saber que perdeu outro filho. Então, realmente, Jacó era uma pessoa realmente já velha, já que não aguentava mais, não aguentava mais fortes emoções. Então, José se emocionou, ele chorou e abraçou seus irmãos e revelou quem era. Ele falou para os seus irmãos: eu sou o irmão que vocês venderam, que vocês planejaram matar. Hoje eu sou o governador do Egito. Eu ajudo o rei. É claro que ficaram bem surpresos e José pediu o quê? Que trouxesse o pai dele para ver ele. José pediu para trazer Jacó para ver ele. E José pediu o quê? Para eles morarem na região de Gozém, para que José pudesse enviar os mantimentos. Então ele chamou a família dele para estar junto com ele. O rei do Egito também os recebeu quando eles chegaram e José pôde ajudá-los melhor. O pai de José, Jacó, ficou muito feliz ao saber que seu filho ainda estava vivo. Então você vê que bênção, né? José estava vivo. Jacó chegou, viu José e ele gostou bastante disso. José ainda comprou algumas terras e os animais do Egito em troca de alimentos e fez de alguns egípcios escravos. Isso por quê? Porque eles já não tinham mais nada para vender. Então eles tiveram que trabalhar em troca de comida. Foi um favor, foi uma coisa que ele fez. E não, por favor, não levem as coisas ao pé da letra. A escravidão hoje em dia, é claro que não pode, todo mundo tem que ter direito a ter seu dinheiro, mas a gente tem que ver o contexto da época. Que lá no Antigo Testamento, lá nessa época, a escravidão era algo comum. E ela não precisava ter chicotes, não precisava maltratar. Às vezes a pessoa realmente trabalhava só para ter o que comer mesmo. E aí ele fez um acordo com que os egípcios tinham que dar a quinta parte ao rei, forneceu aos egípcios sementes para semear. Então você vê que é uma ajuda. José sempre, na verdade, ajudou os egípcios. E aí Jacó morreu um dia. E José ficou muito triste. José, é claro, perdoou seus irmãos por todo o mal que eles fizeram e a vida dele continuou até a sua morte. Vocês veem só que exemplo que é. Ele perdoou os irmãos que iriam matar ele. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Eu sei que às esse vídeo pode estar se passando muito rápido, às vezes vocês podem não estar entendendo, mas é por quê? Porque isso é um resumo. Essa história de José do Egito, na verdade, virou até novela, de tão grande que é essa história. E eu estou resumindo tudo isso em menos de 30 minutos. É muito conteúdo em pouco tempo. Então, realmente, pode ter alguma coisa que vocês pode ser que não entendam. Mas aí eu recomendo que vocês leiam a Bíblia, porque vocês conseguem a totalidade da informação. É do capítulo 37 até o 50, do livro de Gênesis. E aí, pessoal, eu gostaria de falar para vocês o final da história de José. Essa foi a parte favorita, a parte mais bonita que eu achei depois de ter lido a história dele. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Vocês veem que coisa mais linda é ele perdoar. E como que é difícil perdoar? Vocês viram quantos fatos importantes, quantas coisas aconteceram para que José pudesse julgar e ter raiva para sempre, ter ódio para sempre? Mas não, ele perdoou. É uma coisa muito bonita.
ele perdoar os irmãos que quiseram matar ele, quiseram matar e venderam, prejudicaram ele de todas as maneiras, tinham ciúme, inveja dele. Mas como é bonito José perdoar essas coisas. Muito bonito. Uma outra coisa importante que eu queria deixar para vocês é, quando vocês lerem a Bíblia Sagrada, e ver lá aquela quantidade de anos, né, que Jacó tinha mais de 100 anos, e que José morreu com não sei tantos anos, então, a gente não pode levar a idade do Antigo Testamento ao pé da letra. A gente precisa entender que a Bíblia a gente não considera como literal. Então os judeus escreveram o Antigo Testamento como que uma vida longa é uma vida cheia de bênçãos. É por isso que a gente vê muito na Bíblia, para que tenhas vida longa. É isso que eu queria deixar para vocês. Quando vocês verem aquela idade enorme, não pensem que é literalmente aquela idade. Pode ter sido, né? Se foi, é uma bênção. Mas é bem difícil uma pessoa naquela época viver tanto assim, viver 150 anos. Tinha a medicina que a gente tem hoje. Bom, então é isso. Esse é o encontro que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço a você pela sua audiência e vamos fazer nossa oração final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você novamente por ter assistido esse vídeo até agora. Obrigado por tudo mesmo. Bom, se você quiser, você pode deixar o seu like, comentar no vídeo e compartilhar. Você que sabe, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.